Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tratamento em dentes com risogênese incompleta. Dentes com risogênese incompleta, o principal objetivo é fazer com que aquela raiz termine de se formar, certo? Quando o dente ainda está vivo, quando a polpa ainda está viva, você vai ter que induzir a formação radicular ou o fechamento foraminal, o fechamento do ápice, quando a polpa estiver necrótica. Então, existem essas duas denominações. Apsigênese, que é a indução da formação radicular em polpa vital. Você vai induzir a formação, o término da formação radicular, e apsificação, que é quando a polpa está necrótica, você vai induzir o fechamento foraminal, o fechamento do ápice. Ok? Os fatores relacionados. O estágio de desenvolvimento radicular do dente é importante, tá? Saber se o dente já formou mais da metade da raiz, se formou só um pouquinho da raiz, isso é importante a gente saber. A condição da polpa e dos tecidos periradiculares no momento da intervenção, se a polpa está viva, se a polpa está necrótica, se os tecidos periradiculares foram atingidos ou não. E a substância empregada no momento, durante a apsigênese ou apsificação, né? Polpa viva, você vai utilizar uma substância menos tóxica, uma substância mais tranquila. Polpa necrosada, você vai utilizar, dependendo do que você queira fazer, você vai utilizar um outro tipo de substância. Isso aí é um fator relacionado à sua escolha. Os materiais utilizados, nós podemos utilizar o hidróxido de cálcio e o MTA, né? Uma outra opção terapêutica, além da apsigênese e da apsificação, é a revascularização, que a gente vai ver ali na frente melhor, tá? Conduta clínica. A história clínica do paciente é importante. O tempo que o dente apresenta o problema, né, o tempo que o dente erupcionou, você vai perguntar ele mais ou menos. A dor, se está com dor, se não está com dor, né? O exame clínico objetivo é fundamental, você fazer um bom teste de sensibilidade, né? Embora o teste de sensibilidade, nesses casos, não dá precisão, não são precisos. Por que não são precisos? Isso aí a gente falou na aula de complexo dentino pulpar, formação das fibras sensoriais, fibra A delta, que é a última a se organizar. Em dentes imaturos, elas ainda não estão organizadas, então elas não vão responder ao teste de sensibilidade. O teste de sensibilidade, ele não tem precisão, né? Percussão e palpação bem feitos, para a gente saber se tem uma sintomatologia ou não. Mobilidade, observar se o dente apresenta mobilidade. Alteração de cor da coroa. Em dentes com vitalidade pulpar, tá? Dentes com tecido pulpar vivo, mas apenas no segmento apical. E dentes com necrose total do conteúdo pulpar. A gente vai encontrar essas três situações em casos de risogênese incompleta. Dente com vitalidade pulpar, dente com tecido pulpar vivo apenas no segmento apical e dente com necrose total do conteúdo pulpar. Cada um daqueles casos vai ter um tipo de abordagem diferente. De cada um a gente vai abordar de uma forma. Dente com vitalidade pulpar, a gente vai estimular a apsigênese, ou seja, a formação radicular. A gente vai estimular o término da formação radicular. Para isso, a gente vai fazer uma pulpotomia. Como características clínicas favoráveis é a mesma da pulpotomia, ou seja, uma hemorragia abundante, um sangramento vermelho rutilante, indicando que a polpa está viva, né? O tecido pulpar remanescente com uma consistência firme, uma coloração rosa avermelhada, denotando uma condição de saúde daquele tecido.
né? Então, essas características são favoráveis para que a gente promova a apsificação, a apsigênese. Qual o material que a gente vai utilizar? A gente pode utilizar o hidróxido de cálcio e o MTA. O hidróxido de cálcio a gente vai levar mais tempo, mais trocas, porque ele é mais solúvel. Então, em 7 dias, em contato com a secreção, ele se solubiliza mais rápido, perdendo efeito, então precisa de mais trocas, né? E a pulpectomia posterior? A mesma situação da pupotomia. A pulpectomia posterior tem autores que indicam e tem autores que não indicam como regra. Tem autores que falam que, como consequência, você vai ter você pode ter problemas futuros e indicam a pulpectomia posterior, após a formação do ápice. Tem autores que não, tem autores que mandam a gente preservar o dente e observar. Dentes com tecido pulpar vivo no segmento apical do canal radicular. Você tem uma necrose somente em terço médio cervical, né? Coroa, terço médio cervical. Normalmente isso ocorre com dentes com fratura coronária. Processo carioso antigo, com exposição pulpar. E o diagnóstico ele é meio impreciso, porque a gente pode achar que está vivo, não está, ou a gente pode achar que está necrosado e está vivo. Então o diagnóstico é impreciso. Uma das maneiras da gente tentar certificar é não anestesiar o paciente. Vamos removendo toda a polpa até a região que a gente acha que está vivo, sem anestesiar. Se o paciente sentir, sinal de que realmente está vivo aquela região. Ali a gente faz, então a gente mantém aquele culto pulpar, faz uma pupotomia da região necrosada, mantém aquele culto pulpar e vamos induzir a apsigênese. Técnica imediata, tá? Vamos falar a técnica imediata e a técnica imediata. A técnica imediata, a gente vai fazer isolamento absoluto, o acesso coronário. Vamos neutralizar o conteúdo séptico, exploração do canal radicular. Anestesia adequada ao caso clínico, né? Vamos fazer anestesia mais adequada. Pulpectomia até o limite do tecido vivo, até o limite que a gente acha que o tecido está vivo. A gente vai fazer a pulpectomia até ali e vai observar o remanescente. Se tem aquelas características que favorecem. O sangramento vermelho retilante, uma consistência firme, se o paciente sentiu dor, entendeu? Então a gente fala pulpectomia até aquele limite que a gente considera vivo, né? Um preparo químico-mecânico cuidadoso, a gente vai fazer um preparo químico-mecânico cuidadoso para não agredir aquela região viva, tá? A gente vai utilizar um irrigante mais suave, um irrigante menos tóxico, uma clorexidina, por exemplo, a gente pode utilizar, né? Depois do preparo químico-mecânico, a gente vai colocar a pasta de hidróxido de cálcio. A gente vai colocar essa pasta de hidróxido de cálcio, sabendo que ela é uma pasta bem solúvel e em contato com a umidade daquele tecido, ela vai se dissolver rapidamente. Em 7 dias a gente já tem que fazer uma nova troca. E assim sucessivamente, fazendo trocas até a gente conseguir o nosso objetivo com o uso de hidróxido de cálcio. E um bom selamento coronário, né? A gente não pode fazer um selamento ruim, porque senão vai haver filtração bacteriana. No caso, a gente vai fazer um controle clínico radiográfico de 1, 3 e 6 meses após, né? Vamos observar se está havendo a complementação e selamento apical, a complementação radicular. Como eu disse, o hidróxido de cálcio pode ser diluído, ele deve ser renovado, deve haver trocas sucessivas de hidróxido de cálcio, o que dificulta a adesão do paciente ao tratamento, porque é um tratamento demorado e o paciente vai ter que ficar indo rotineiramente no dentista para tratar aquele dente, né? Se não ocorrer a complementação apical, deve repetir a técnica. A literatura fala que pode repetir a técnica, né, para tentar o sucesso. Se ocorrer a complementação apical, você vai remover a pasta de hidróxido de cálcio e fazer a obturação do canal com GUT,
né? A obturação normal do canal, você vai remover toda aquela parte do hidróxido de cálcio, você vai fazer a obturação normal do canal. O canal ele acaba ficando bem amplo, difícil a gente obturar com a guta. Muitas vezes a gente tem que fazer o cone de guta, né, com a placa de vidro para que consiga vedar melhor o canal. O canal ele fica bem amplo, as paredes dentinárias, as paredes do canal elas ficam mais finas do que o normal, né? A barreira apical às vezes não é detectada no raio-x. Às vezes a gente não detecta no raio-x, às vezes a gente detecta com o uso de um instrumento e a gente sente ela, né? Mas no raio-x às vezes a gente não consegue ver. Aqui é um exemplo, né? É um dente traumatizado, interrompeu a formação radicular dele, foi feita então a limpeza, a pulpotomia até a região de vitalidade, né? Preenchimento com hidróxido de cálcio. Depois de trocas sucessivas, início da formação e fechamento radicular. A técnica imediata. A técnica imediata, já o nome já diz, ela é imediata. Você não aguarda para você fazer a obturação do canal, né? Final do canal. Você faz ela imediatamente após o preparo químico-mecânico. Lançando mão de um tampão apical. Esse dente ele tem um canal muito amplo. Então, além de você correr o risco de extravasar o cone e botar tudo a perder, a parte viva, você tem que botar um material ali embaixo para induzir a formação radicular. Esse material é hidróxido de cálcio ou MTA. Então você faz um tampão apical com hidróxido de cálcio e MTA e por cima dele você faz a obturação convencional. Tá? O tampão apical ele vai atuar como uma barreira mecânica e estimula o fechamento apical, como eu já disse. É indicado quando o segmento apical tem paredes paralelas ou ligeiramente convergentes. Ok? A vantagem do uso do tampão apical e da técnica imediata é não retardar a restauração definitiva do dente, o que reduz a chance de contaminação do canal. Isso reduz bastante a chance de contaminação do canal do que você botar uma restauração provisória, por exemplo, né? Uma restauração definitiva, ela reduz a chance de contaminação do canal. Reduz a possibilidade da fratura do dente, porque você vai preencher o dente, você não vai deixar o dente oco, entre aspas, você vai preencher ele. O dente, esse tipo de dente com ápice aberto, dente jovem, ele já apresenta uma parede do canal do radicular bem delgada, mais fina do que um dente normal, um dente que teve a sua formação normal. Já é um dente mais frágil, né? Se você deixa ele oco, você acaba deixando ele mais suscetível à fratura. Se você já fala a obturação imediatamente e a restauração imediatamente, você já fortalece ele, já reduz a possibilidade de fratura. Permite restabelecer a função mastigatória e estética, né? Como eu disse, o material utilizado é o hidróxido de cálcio ou o MTA. As vantagens, o MTA apresenta vantagens, tá? Em relação ao uso do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele tem mais respaldo literário, na literatura, né, do que o MTA. Tem mais trabalhos com hidróxido de cálcio do que o MTA. Mas o MTA, por exemplo, ele reduz o tempo de tratamento, porque ele é menos solúvel. Ele é menos solúvel do que o hidróxido de cálcio, então ele não necessita de trocas. O hidróxido de cálcio ele é mais solúvel, ele vai se solubilizar, e por isso que ele precisa ser trocado periodicamente. O MTA não, reduzindo o tempo de tratamento. Se você coloca o MTA, você tem a possibilidade de restaurar o dente e prevenir a fratura.
você tem a possibilidade de fazer uma técnica imediata, né? Você evitar mudanças nas propriedades mecânicas da dentina por causa do uso prolongado do hidróxido de cálcio. O uso prolongado do hidróxido de cálcio, ele altera as propriedades mecânicas da dentina, né? Poder deixar mais frágeis a dentina. E ele é atóxico, embora o hidróxido de cálcio também não seja tão tóxico assim. E o dente com necrose pulpar? Em dente com necrose pulpar, a gente vai fazer a apsificação. O nome é apsificação, que é a reparação e complementação da raiz. A reparação e complementação da raiz depende do combate à infecção. Então, a gente vai limpar o dente, preparar o dente, para a gente estimular a apsificação, o fechamento do ápice. Etapas operatórias, a gente vai fazer anestesia, isolamento, acesso coronário, neutralização de todo o conteúdo séptico, determinação do comando de trabalho, 1 milímetro aquém do ápice radiográfico, preparo químico-mecânico, a medicação intracanal, o selamento, medicação intracanal, de hidróxido de cálcio. Controle radiográfico, clínico radiográfico 30 dias após, seguido de controle trimestral. Então você vai fazer todo o preparo, colocação do medicamento lá dentro, o hidróxido de cálcio, no caso, 30 dias após, o controle clínico radiográfico e depois o controle trimestral. O fechamento do apical ocorre em 18 meses ou mais, dependendo do tamanho da lesão e estado de desenvolvimento radicular. Então, no mínimo ali, você vai levar 18 meses acompanhando aquele caso, né? Para saber se você teve sucesso ou não. Porque ele leva no mínimo 18 meses, podendo levar mais, né? O canal ele vai permanecer amplo, tornando a obturação difícil. Embora você estimule a apsificação, o canal vai permanecer amplo, porque ele vai fechar só o ápice, ele não vai formar mais raízes, ele não vai haver deposição de dentina. Não tem mais odontoblastos ali para fazer a deposição de dentina. Então o canal vai permanecer amplo como ele era no início do tratamento. Entendeu? Aqui um exemplo, tá? Indução apical. Esse caso aqui é da minha esposa. Esse caso aqui é da minha esposa, ela que fez. Ela fez lá na PUC. Indução apical com hidróxido de cálcio. Ela foi feita trocas rotineiras de hidróxido de cálcio, trocas rotineiras. E aí você observa uma evolução satisfatória, ó, do fechamento apical. Aqui, houve o fechamento apical após 18 meses de apsificação. Após 18 meses, com esse fechamento, foi feita a obturação com cone de guta e o cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Ok? Obtida a apsificação, remove-se a pasta até o limite da barreira calcificada. Você vai sentir, muitas vezes você não vê na radiografia, você vai sentir com o instrumento. Por isso que você não pode ser muito afoito, você não pode botar o instrumento com muita força, senão você vai romper aquela barreira recém-formada. Então você sentiu a barreira, você tranquilamente, suavemente, você vai instrumentar para remover aquela pasta. O canal vai permanecer amplo, tornando a obturação difícil. Em alguns casos, é recomendado o MTA como tampão apical. Você remove aquela pasta de hidróxido de cálcio, coloca um tampão apical de MTA e por cima você faz a obturação convencional. Isso evita que você extravase o material, né, e prejudique aquele reparo que está acontecendo, que aconteceu ali. Revascularização. A revascularização é o terceiro modo de tratamento, né, com dentes com risogênese incompleta. Mas ela é indicada apenas em casos de avulsão com risogênese incompleta. Polpa necrosada, mas não infectada. Polpas infectadas a gente não consegue fazer uma revascularização. Somente polpas que estão necrosadas devido ao trauma, não estão infectadas. A vantagem é que você vai conseguir um completo desenvolvimento radicular, tá?
você vai ter uma deposição dentinária nas paredes do canal. Você vai conseguir uma deposição dentinária nas paredes do canal. Então as paredes não vão ficar tão delgadas, fortalecendo o dente. E uma maior resistência à fratura. Paredes menos delgadas, fortalece o dente, gera uma maior resistência à fratura. É contraindicada a instrumentação convencional. Se você mostrar ali, você vai instrumentar com movimento de limagens, suaves limagens no canal. A etapa, você tem que fazer uma desinfecção criteriosa. Você tem que fazer uma irrigação copiosa com hipoclorito de sódio. Você tem que desinfetar bastante aquele canal, tá? Além disso, o que vai contribuir para essa desinfecção é o uso de uma pasta, de uma associação de antibióticos, uma pasta triantibiótica. Normalmente utilizado é o ciprofloxacina, o metronidazol e a aminociclina. Você limpa o dente bem, irriga bem ele, você não pode instrumentar ele, né? Você não pode causar danos mecânicos a ele, você pode irrigar bem ele para desinfetar bastante. Você vai colocar aquela pasta triantibiótica, aguardar 4 semanas e aí remover a pasta. Uma vez removida a pasta, você vai fazer o estímulo ao sangramento no interior do canal. Você vai pegar um instrumento, uma sonda endodôntica, vai colocar no interior do canal e vai estimular o sangramento. Depois de algum tempo, aquele sangramento vai formar um coágulo, né? Você estimulou o sangramento no interior do canal, vai formar um coágulo e esse coágulo vai servir de arcabouço para a formação de um novo tecido no interior da polpa, tá? O estímulo ao sangramento forma um coágulo e esse coágulo ele vai servir para a formação de um novo tecido no interior da polpa. Acima desse coágulo formado, você vai selar, fazer um duplo selamento, um selamento com MTA e uma restauração. 2 semanas sem sinais e sintomas, você fez isso, você fez uma restauração provisória, botou MTA, restauração provisória. 2 semanas depois, sem sinais e sintomas, você faz uma restauração adesiva, uma restauração definitiva. Aguarda, preserva, acompanha por 2 anos. Tá? Após 3 meses, se não observar o desenvolvimento radicular, deve-se optar pela apsificação tradicional. Se em 3 meses você não observar o desenvolvimento radicular, você opta por fazer uma apsificação tradicional. Tá bom? O tecido que vai se formar ali dentro não é um tecido pulpar, não tem a característica de tecido pulpar. É um outro tecido conjuntivo que vai se formar no espaço que está ocupado pelo tecido pulpar, mas não é um tecido pulpar propriamente dito. Vamos lá então para a gente encerrar com questões. Essa aí caiu o ano retrasado. De acordo com Lopes, pode-se afirmar, no que se refere ao tratamento endodôntico de dentes com risogênios incompleta, que o paciente adere facilmente ao tratamento de hidróxido de cálcio. Não. O paciente não adere facilmente ao tratamento de hidróxido de cálcio. É um tratamento demorado e o paciente tem que seguir à risca as consultas. E por ser demorado e requerer muitas consultas, o paciente não adere facilmente. Tá? Pois é lentamente reabsorvível? Não, o hidróxido de cálcio é reabsorvível rapidamente. E não há necessidade de trocas periódicas de medicamento. Há necessidade, no hidróxido de cálcio, ele é reabsorvido rapidamente e há necessidade de trocas periódicas dele. Então essa daqui está errada. O hidróxido de cálcio, puro ou associado a outras substâncias, tem sido o material de escolha e de maior suporte científico utilizado. Sim. O hidróxido de cálcio é o principal material utilizado. Ele é o que tem mais suporte científico, o que tem mais literatura. Ele é o medicamento de escolha quando você quer tratar dentes com risogênios incompleta. É o de escolha número 1. Tá? Embora o MTA tenha algumas vantagens.
Cimento de MTA pode substituir hidróxido de cálcio, contudo não permite a restauração imediata do dente. O cimento de MTA ele pode substituir hidróxido de cálcio sim. E ele permite a restauração imediata do dente tratado. O MTA ele permite a restauração imediata. Essa está errada. Tempo de tratamento do hidróxido de cálcio varia de 3 a 5 meses, com pleno fechamento do ápice radicular. 3 a 5 meses é um tempo muito curto. Você vai observar o fechamento do ápice radicular com no mínimo 18 meses, não 3 a 5. Então essa está errada. Resposta é 24, letra B. 25. Cadar 2015. O hidróxido de cálcio é o agregado trióxido mineral, o MTA, tem sido propostos no tratamento dos dentes com risogênese incompleta. Qual a vantagem que o agregado de trióxido mineral apresenta sobre o hidróxido de cálcio? Qual a vantagem do MTA em relação ao hidróxido de cálcio? Estimula mais a formação de tecido mineralizado? Não, isso não é uma vantagem. Vamos passar para a letra D. É menos tóxico, preservando a vitalidade das células do tecido pulpar? Não. Isso ele também o hidróxido de cálcio ele preserva a vitalidade da célula do tecido pulpar também. Por isso que ele é utilizado, ele preserva a vitalidade. Apresenta atividade antimicrobiana superior ao hidróxido de cálcio? Não. O hidróxido de cálcio tem em comparação com o MTA, tem uma boa atividade antimicrobiana. É pouco solúvel e não diminui na presença de líquidos teciduais. Sim, essa é a grande vantagem do MTA em relação ao hidróxido de cálcio. O MTA ele é pouco solúvel, não dilui na presença de líquidos teciduais. Não há necessidade de fazer troca. Essa é a grande vantagem. O hidróxido de cálcio a gente tem que fazer trocas rotineiras, porque ele é muito solúvel. O MTA ele é pouco solúvel, não dilui na presença de líquidos teciduais. Resposta B. 26. O MTA é um material empregado no tratamento de dentes com risogênese incompleta. Uma vantagem deste material sobre as pastas à base de hidróxido de cálcio é... Uma outra pergunta sobre a vantagem do MTA em relação ao hidróxido de cálcio. Atividade antibacteriana? Não, ambos têm. Baixa solubilidade. É a mesma coisa da questão anterior. O MTA ele tem baixa solubilidade em relação ao hidróxido de cálcio, fazendo com que ele não necessite de trocas. O hidróxido de cálcio ele tem alta solubilidade, então ele deve ser trocado rotineiramente. Capacidade de indução de barreiras de tecido mineralizado? Ambos têm. Baixo custo? Pelo contrário, o MTA tem um alto custo. Resposta, então, letra B, de bola. Cadar 2014. Acerca do diagnóstico e tratamento endodôntico de dentes com risogênese incompleta e vitalidade pulpar, é incorreto afirmar que dentes com risogênese incompleta e vitalidade pulpar. Após um trauma, é incorreto afirmar. Após um traumatismo dental, pode haver revascularização do feixe vascular nervoso? Pode. Após um trauma, dente vivo com risogênese incompleta, você pode fazer a revascularização. Os testes de sensibilidade térmico e elétricos podem obter respostas imprecisas devido à polpa ser pouco inervada? Podem. Eles vão apresentar imprecisão nos testes de sensibilidade, né? Aquela história da formação por último, do plexo de Haskell, influencia e vai ter uma resposta não confiável. Então está correta a letra B também. O tratamento indicado é a remoção total da polpa coronária, mantendo a polpa radicular para a complementação da raiz? Correto. O tratamento indicado é a remoção total da polpa coronária, mantendo a polpa radicular para a complementação da risogênese. Você tem que manter a polpa radicular para estimular a risogênese. Você quer que a raiz termine de se formar.
então você faz uma pulpotomia, ok? O hidróxido de cálcio é um material selecionado para o revestimento pulpar em casos de pulpotomia. Não, o hidróxido de cálcio é o material, aqui está faltando acento, selecionado para o revestimento pulpar em casos de pulpotomia, não sendo indicado o uso de materiais como cimento de óxido de zinco e eugenol e MTA, devido ao poder tóxico do eugenol. Bem, o MTA ele é indicado sim, ele é tão indicado quanto o hidróxido de cálcio. Então, essa resposta está errada. Como ele pede a resposta incorreta, é a letra D. Essa sentença aqui está errada. O MTA ele pode ser usado assim como hidróxido de cálcio. 28, 2015, Cadar, preencha as lacunas abaixo. O Cadar gosta muito de lacuna também, né? Pontinho, pontinho. Preencha as lacunas abaixo e em seguida assinar a alternativa correta. Segundo Lopes e Siqueira, em casos de traumatismo de dentes com risogênese incompleta, pode-se ocorrer a revascularização entre X horas e a reinervação que pode ocorrer após. Bem, isso aqui eu não falei em aula, botei essa questão aqui justamente para comentar sobre isso. Lopes e Siqueira, segundo eles, em dentes que você vai fazer revascularização em dentes com risogênese incompleta, que sofreram trauma com a polpa viva, né, não contaminada, que houve necrose pulpar, claro, né, por causa do trauma, mas não está contaminada, né. A revascularização ela ocorre entre 24 e 48 horas. E a reinervação ocorre após 40 dias. Né? Segundo esses autores, ocorre a revascularização nos dentes, nesses dentes entre 24 e 48 horas. E a reinervação em 40 dias. Ok? Isso aqui também é rodapé de livro, é decoreba. Vocês têm que saber que tem que decorar isso, tem estudos, é óbvio que foram feitos, mas é decorável, infelizmente. E para a gente terminar, Cadar 2011 analisa as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A psigênese é um processo induzido de fechamento apical do ápice radicular pela formação de tecido mineralizado, determinando ou não o aumento do comprimento radicular. A psigênese é um processo induzido de fechamento apical do ápice radicular pela formação de tecido mineralizado, determinando ou não o aumento do comprimento radicular. Não, a psigênese ela determina o comprimento do aumento radicular porque ela não só tem apenas o fechamento apical, e sim a formação radicular. Né? O que está escrito aqui se refere à apsificação e não à psigênese. Vamos para a próxima. A apsificação é um processo fisiológico de fechamento normal. Está invertido aqui. A apsificação é um processo fisiológico de fechamento normal do ápice radicular, permitindo o término do seu desenvolvimento da dentina radicular e também a formação do canal cimentário. Esse aqui se refere à apsigênese. Então, eles estão invertidos. Em cima fala sobre apsificação, embaixo fala sobre apsigênese. Ok? Os dois estão errados, porque eles estão invertidos. FF. A apsigênese é observada nos casos de pulpotomia, enquanto a apsificação é observada nos casos de tratamento endodôntico radical. Correto? É isso mesmo. Quando a polpa perde a vitalidade, o selamento biológico do ápice será feito através de um tecido mineralizado semelhante ao cimento. Correto. A polpa perdeu a vitalidade, o selamento apical vai ser feito através de um tecido mineralizado semelhante ao cimento. Você não tem mais vitalidade pulpar, você não tem mais odontoblasto, você não tem mais cementoblasto,
você vai formar um material mineralizado semelhante ao cimento, mas que não é o cimento e muito menos a dentina. Então, vai ser FFVV. Resposta letra D. Observa bem. O erro da primeira e da segunda é porque elas estão invertidas. Esse texto aqui se refere à apsificação e não à apsigênese, e esse texto aqui se refere à apsigênese e não à apsificação. Certo? Bem, pessoal, é isso aí por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que rapidamente eu vou responder vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.